pessoal, tudo bem? Então, antes de corrigir aquelas atividades de fixação que eu passei para vocês, eu gostaria na aula de hoje de relembrar, fazer uma retrospectiva dos termos que nós estudamos na análise sintática, ok? Nós temos tipos de sujeito, nós temos o simples, aquele que só tem um núcleo, nós temos o sujeito composto, aquele que tem mais de um núcleo, nós temos o sujeito desinencial, que é aquele desinencial, na verdade, vocês conhecem como elíptico. Então, eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno de vocês, onde está o terceiro sujeito como desinencial, vocês anotassem como elíptico ou oculto, ok? É a nomenclatura que nós estamos estudando hoje. Então, elíptico no lugar de desinencial. Então, é aquele que não aparece, mas eu percebo pela desinência, pela terminação do verbo. Nós temos o sujeito indeterminado, que é aquele que aparece para a gente na terceira pessoa do plural, quando está descontextualizado, ou na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, diferente de verbo VTD. Agora, nós sabemos, né? O que é verbo VTD? É um verbo transitivo direto. Depois, nós vamos estudar casos em que o verbo vai aparecer na terceira pessoa do singular com a partícula se e que vai ser VTD. Então, o sujeito, nesse caso, se ele for igual ao VTD, ele não pode ser indeterminado. Olhem bem a condição para que ele seja indeterminado. Ele tem que estar na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, e ele tem que ser diferente de VTD. Porque se ele for VTD, ele não vai ser o quê? Indeterminado. Mas isso é tópico para uma próxima matéria, ok? Então, e o último tipo de sujeito, que é o inexistente. O sujeito inexistente é aquele sujeito que não existe, são os verbos impessoais. Então, nós temos 3 casos que o sujeito vai ser inexistente. Quando é fenômeno da natureza, choveu, trovejou, relampejou, amanheceu, são verbos que indicam fenômeno da natureza. Lembra que eu falei para vocês? Se aparecer para vocês assim, o dia está lindo, está é o verbo. Quem está? O dia. O sujeito vai ser simples. O verbo precisa ser um fenômeno da natureza, ok? Choveu, trovejou, ventou. Aí sim meu sujeito é inexistente. O verbo haver, com sentido de existir, somente quando ele tiver sentido de existir. E os verbos ser, estar, fazer, indicando tempo cronológico ou clima. São 2 horas da tarde, faz muito frio no sul do país. Então, nesses casos, nesses 3 verbos indicando tempo cronológico ou clima, o meu sujeito também será inexistente. Lembrando que, quando eu falo são 2 horas da tarde, esse são aí não é um verbo de ligação, viu, gente? Esse são aí, ele vai ser um verbo significativo. Ele não está ligando o sujeito à sua qualidade, ele não é um verbo de ligação. Tanto é que não tem nem sujeito. São 2 horas da tarde, não tem sujeito. E prestem bem atenção, quando eu tiver esses verbos ser e estar, que são 2 verbos que a gente sabe que são verbos de ligação, quando eles estiverem indicando tempo cronológico ou clima, eles não funcionam como verbos de ligação, ok? Gravem bem isso na cabecinha de vocês. Aqui eu tenho o predicado, os tipos de predicados. Nós temos 3 tipos de predicados. Vocês estavam dominando bem essas classificações, porque é muito simples. Predicado nominal, quando eu tenho verbo de ligação, cafés para 2, meu predicado é nominal. Simples assim. A única atenção que vocês devem ter em relação ao verbo de ligação, se ele está funcionando realmente como verbo de ligação. Lembra que eu falei do verbo são indicando horas? Então, são nesses casos que vocês devem ter mais atenção. Então, se tiver um verbo de ligação, o meu predicado é nominal. Eu coloquei aqui a estrutura para vocês de uma oração que vai ter um predicado nominal. Ela vai ter sujeito, depois ela vai ter o verbo de ligação, depois ela vai ter o verbo de ligação, e depois que ela tem um verbo de ligação, ela vai ter um predicativo do
sujeito, ou seja, uma característica referente ao sujeito. E o predicado verbal? O predicado verbal é aquele que eu tenho um verbo significativo, verbos que indicam ação. Depois de um verbo significativo, eu vou ter um complemento. Depois eu vou falar melhor sobre os tipos de verbos e os seus complementos logo abaixo. Então, aqui a gente precisa prestar atenção simplesmente no predicado. Se eu tenho verbo de ligação, meu predicado é nominal. Se eu tenho um verbo significativo e o seu complemento apenas, meu predicado é verbal. Quando eu tenho um verbo significativo e além do verbo significativo, eu também tenho uma qualidade, eu também tenho uma característica logo à frente, meu predicado vai ser verbo nominal. Porque, na verdade, o predicado verbo nominal é uma mistura do predicado verbal com o predicado nominal, ou seja, ele tem dois núcleos, o verbo, que é o verbo significativo, e a sua característica, que é o predicativo, ok? Então, o predicado verbo nominal é uma mistura do predicado verbal com o predicado nominal. Ele tem dois núcleos, que é um que é o verbo significativo e o outro que é o adjetivo, a característica, ok? No predicado verbal, o núcleo é o verbo, será o verbo significativo. No predicado nominal, o núcleo vai ser a característica, que pode ser um adjetivo ou uma palavra com função de adjetivo. Então, são três predicados: nominal, quando é verbo de ligação, verbal, quando é verbo significativo sem a característica, termina no complemento, e o verbo nominal é o verbo significativo, e além do verbo significativo, eu também tenho uma característica, um predicativo. Aqui eu coloquei para vocês o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. O predicativo do sujeito pode aparecer nos predicados nominal e verbo nominal. Ele dá característica ao sujeito, ok? Então, eu vou falar um exemplo para vocês aqui. Um exemplo de predicativo do sujeito no predicado nominal. Um exemplo de predicativo do sujeito no predicado nominal. Por exemplo, o céu estava estrelado. Estava é um verbo de ligação e estrelado é uma característica do céu. Meu predicado é nominal e eu tenho um predicativo do sujeito. Ou Ana Letícia continuava concentrada em suas tarefas. Concentrada é uma característica de Ana Letícia e continuava é um verbo de ligação. Então, esses dois exemplos são exemplos de predicados nominais. Um exemplo de predicado verbo nominal é aquele que eu passei para vocês. O juiz julga o réu ansioso. O juiz julgou o réu e o juiz estava ansioso. Ansioso é uma característica do juiz. Eu tenho uma qualidade do sujeito no predicado nominal e eu tenho uma qualidade do sujeito no predicado verbo nominal também. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que o predicativo do sujeito pode aparecer nos dois predicados, no nominal e no verbo nominal. Agora, o predicativo do objeto pode aparecer apenas no predicado verbo nominal. Para haver predicativo do objeto, deve haver também objeto, seja ele direto ou indireto. Andreísa, o que é objeto? Objeto é aquela palavrinha que vem depois do verbo, completando o verbo, ok? Então, por exemplo, se eu tenho Ronaldinho fez um bolo. Ronaldinho fez o quê? Um bolo. Um bolo seria o complemento do verbo fez. Então, um bolo seria o objeto que completou o verbo fez, ok? Então, a característica do objeto, ela só pode vir se tiver um verbo significativo. Se ela tiver um verbo de ligação, ela não vai ter um objeto, ela vai ter um predicativo, ó. Sempre quando eu tenho verbo de ligação, eu vou ter um predicativo. Eu não posso ter um objeto depois de um verbo de ligação. Andreís, o que você está querendo mostrar? Eu estou querendo mostrar que no predicativo do sujeito pode aparecer nos dois predicados, no predicado nominal e no predicado verbo nominal.
mas o predicativo do objeto só pode aparecer no predicado verbo nominal, porque para ter uma qualidade do objeto, eu tenho que ter o objeto. Mas o que é objeto mesmo? Objeto é aquela palavrinha que completa o verbo, que eu expliquei na aula passada para vocês sobre os tipos de verbos, ok?